os filósofos não ficavam trancados numa sala de aula, nem em casa, isso era ao ar livre, a gente podia estar numa praia agora, estudando. Passa uma vibe de calma. Mas a gente está em meio à pandemia, o meu técnico, a gente não pode, né? Então é muito legal tê-los aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. E quem quiser já pode ir pegando o livro, tá bom? Vendo se tem alguma dúvida das atividades que foram feitas ou que ainda serão feitas por vocês. Querem fazer alguma pergunta, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou só preparar aqui os nossos slides para a gente começar a nossa aula. Beijinho, muito legal. Olha, eu espero que um dia eu possa dar aula para vocês assim, gente. Na praia, tá? Eu que não sou de jogar na loto, acho que vou jogar para ver se de repente vai que cola, vai que dá certo. Aí eu levo todo mundo para assistir uma aula de filosofia assim no paraíso. Meu Até Deus. mais. Fiquei até imaginando assim. Ai, já tô com muito sono, me acordei 7 horas. Me acordei 7 horas, porque senão, se eu não me acordar 7 horas, eu ia perder a aula que eu ia continuar dormindo aí. Amiguinho, não deixa ninguém dormir aí, te segura firme, não durma, não fique deitado. Pega logo aquela xícara de café assim, bem forte, amargo. Tia, Não dormir. eu acordei caindo da cama. Eu me assustei quando eu vi o horário. Égua, não. Eu passei direto. Quase que eu caí da escada da minha casa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca julho me pareceu... Peraí, deixa eu ver. Hoje é 1º de julho mesmo? Olha, que julho é esse, gente? Né? A gente trancado aí por causa de... dormindo até meio-dia. Ano passado eu estava dormindo até meio-dia. Olha, eu espero que a gente estude bastante vocês, para que a gente não caia mais no negócio da pandemia, tá? Que vocês serão os futuros cientistas, médicos, estrategistas, políticos. Vai que no meio de vocês aí tem um presidente, né? Então, por favor. O Brasil tá ferrado, então. Não, gente, não fala isso, Douglas. Você estude bastante. Se você for presidente, tem que investir em ciência, tá? Para que a gente não acabe assim, passando os juros preso em casa por causa de um filho. Já parou para pensar que tecnicamente a gente podia impedir essa pandemia se quando teve o primeiro surto de coronavírus, eles tivessem inventado eles tivessem estudado mais e tentado achar uma vacina, a gente não ia estar vivendo isso. É verdade. Mano, a Nova Zelândia já foi erradicado o vírus de lá. Tem alguns casos, mas está completamente controlado. Por quê? Porque a população respeitou os 4 meses de isolamento social. É aquilo assim, mano, tá doido? Pelo amor de Deus, o pessoal respeita o isolamento, o governo tem atitude, entendeu? É verdade. Eu vou te falar uma coisa, a gente chegou a conversar na sala de aula sobre onde estavam sendo feitos os investimentos na área da tecnologia. E, sinceramente, não foi na ciência, né, que pesquisa. Foi muito na questão muito mais de consumismo, né? A gente tem muita tecnologia boa, mas boa parte desse investimento se deu em outras áreas, e não nas áreas que a gente precisava. Eu achei muito legal, uma cientista, ela falou o seguinte: se a gente tivesse investido na ciência, nos projetos de pesquisa, né, para evitar doenças, descobrir curas e tudo mais, como a gente investiu no futebol e em outras coisas, certamente a gente não estaria nessa situação que a gente está hoje. Então, uma questão de visão, né? Aí a gente vai começar, gente, assim, a gente já vai começar, então peguem o seu livro. Pegue aí o seu livro didático, volume 2, tá? E abra, por favor, na página que eu vou estar gravando. Então, tudo que vocês estão escrevendo de besteira, no chat que eu estou vendo aqui, fica gravado. Então, por favor, manere aí nas palavras, tá bom?
já foi salvo, porque vai ficando salvo, né, que eu vou ter que passar adiante. Então, salvo do bate-papo aí. Então, lembre-se. Pessoal aí que está de pereirinha, chamando a atenção do outro com palavrão, gente. Vamos lá, a gente vai começar, tá? Então, lembre-se, cuidado com o bate-papo aí. E hoje o nosso assunto, gente, vamos lembrar da aula passada, a gente terminou falando sobre liberdade de expressão. Foi muito legal ver vocês falando aí da pandemia, como vocês estão aí ligados na coisa. Vamos começar. Só lembrando que, para quem entrou agora, eu vou estar fazendo a chamada da seguinte maneira. De vez em quando eu vou estar solicitando a sua participação em leitura, tá? Eu estou acompanhando aqui pela outra tela. Eu tenho um técnico aqui do meu lado, tá? Também avisando que o bate-papo está sendo salvo. Então, quem entrou agora, cuidado aí com o que vai falar, concentre-se na aula, por favor. Então, eu vou pedir para a Melissa. Pode ler esse slide, Melissa, para a gente, por favor? Sim. Vamos lá. Diversos países têm como regime político a democracia, que defende liberdades individuais, como a de pensar por si mesmo e a de expressar pacificamente ou publicar as próprias crenças, ideias e opiniões. Então, olha só, gente. Já deixando... Vocês com certeza sabem, né? É um pouco desse assunto. Às vezes precisa só amarrar um pouco melhor. Então, eu vou perguntar para o Lucas César. Lucas, está me ouvindo? É fácil a pergunta, não se esconde. Está me ouvindo, Lucas? Considere a chamada também. Lucas? Hello? Então, ele não está, né? Júlia? Oi, tia. Júlia, você sabe qual é o regime político que nós vivemos? Você sabe dizer qual é o regime político do Brasil? Voltei. Ai, tia, eu não entendo muito disso, porque eu também não procuro saber muito. Uhum. Alguém pode ajudar a Júlia? Eu sei, tia. Tá bom, gente. Então, assim, olha, tá na hora... Claro, vocês sabem, talvez vocês não estejam lembrando. O nosso regime político é democrático. Tá? Então, não esquece mais disso, certo, Júlia? A gente vive num país que tem como regime democrático a democracia. Tá? Ok, tia. Aí leva aí para você, tá bom? Esse é o regime. Então, nesse regime que nós vivemos aqui, nós podemos expressar, né, os nossos pensamentos, nós podemos publicar as nossas crenças, as nossas ideias e opiniões. Então, vamos para o próximo slide. E aí eu vou escolher um outro aluno para estar lendo. Aí, Júlia, escolhe um outro aluno para ler para mim. A Ana Lu. Ana Lu, vamos lá, lindinha. Ainda encontramos o preconceito, a intolerância, a discriminação e até a censura, ou a perseguição de pessoas por suas ideias. Ok. Apesar de vivermos num país democrático, que a gente viu lá, né? Que a democracia nos dá todo esse direito de expressar e tudo, só que, em contrapartida a esse direito que a gente tem, a gente enfrenta isso. Então, às vezes, quando vocês expressam uma ideia, ou então por causa das suas ideias, do seu modo de ser, você pode sofrer o preconceito, a intolerância, a discriminação. Não deveria ser assim. E vamos lembrar uma coisa, aqui, Júlia, Ana Lu e todos os demais. A democracia, ela dá esse direito, mas não significa que você vai impor a sua forma de pensar ao outro. Não. Você pode manifestá-la. Impor, não. Por outro lado, eu posso não
concordar com a sua forma de pensar, de ser, mas isso não me dá o direito de respeitar, tá certo? Isso é democracia. Democracia não significa que eu tenho que concordar com o jeito que você é, a forma que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você se veste, não necessariamente. Mas isso não me dá o direito de respeitar. Entendeu? Então, eu posso viver com você, apesar das diferenças, como você também comigo, né? Porque, lógico, se você é diferente, se veste diferente da forma que eu me visto, eu, para você, estou me vestindo diferente da forma que você se veste, ou a forma que você crê. Então, dos dois lados, é necessário que se haja tolerância e respeito, tá? Porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Essas pessoas querem que a gente seja igual a eles. Não, não é ser igual, é respeitar. Né? É perceber que por trás daquilo que a pessoa é, antes de tudo, ela é um ser humano. Independente das convicções que ela tenha, das crenças que ela tenha. E é isso que a gente precisa entender no regime democrático. Tá? Então, olha só, vou ler esse daqui enquanto eu vejo um outro aluno para ler. Em nome das liberdades, né, que temos de pensar, de se expressar, ocorrem abusos. Vocês podem ver aí nessa tela que tipo de abuso, né? Sensacionalista, invasão de privacidade, calúnia, difamação, ofensa, discursos de ódio e de manipulação de informações em nome de interesses. Então, olha só, às vezes as pessoas dizem, eu vivo num país democrático e eu posso expressar o que eu quiser e falar o que eu quiser, relacionado a você, a sua crença, o seu pensamento referente a uma ideia política, filosófica, enfim. Mas você não pode, né, não tem o direito de invadir a privacidade do outro em nome da democracia, de caluniar o outro, de sair fazendo difamação, de manipular informações. A gente vê aí a questão das fake news, né, que é uma manipulação de informações para alcançar, enganar as pessoas. Então, tudo isso a gente precisa estar atento, né? Até onde a nossa democracia vai? Até onde começa o direito do outro? Até que forma eu uso a democracia quando começa o direito do outro? É muito importante, Douglas, é muito importante, Júlia, a gente e todos os demais, a gente está pensando assim. Então, eu vou pedir que a Alice, você pode ler o próximo, por favor? Alice? Opa. Alice está aí? Eu acho que eu chamei já Alice. Opa, Tiele. Gente, as pessoas que eu vou chamando que não respondem, eu vou ter que conversar lá na escola para ver o que está acontecendo, se é microfone, algum problema. Tá? Não vale só se conectar e não ficar presente na aula. Tá? Rian, você pode ler? Rian? Sim. Por favor, querido. Mas eu não sei os séculos aí, ok? Tudo bem, então eu vou te dizer, é o 17 e 18, tá lindo? Quem é primeiro? Ah, tá. Primeiro 17 e depois 18, é? É, meu amor. Os pensadores iluministas no século 17 e no 18 defendiam arrendemente a liberdade. Entre eles se destacam os filósofos Jean-Jacques Rousseau e o Voltaire, tá? Então, olha só, a gente vai pensar assim, na história, onde que começou essa ideia de defender, né, ardentemente a liberdade? Começou aí, tá? No Iluminismo. E desse Iluminismo, a gente tem dois filósofos que se destacam nessa busca, tá bom? Deixa eu ver aqui, deu uma travada aqui no meu slide. Então, olha só, a gente tem esses dois filósofos, já falei, eu acho que essa frase na sala de aula, está na página do livro de vocês. Essa frase aí, vocês têm que conseguir reconhecer que elas fazem parte, são desses determinados filósofos, né? Essa primeira faz parte do
Jean-Jacques Rousseau e a outra do Voltaire. Então, para Jean-Jacques Rousseau, ele dizia assim: o homem nasce livre, por toda parte encontra-se os aferros, ou seja, o homem tem a liberdade como constituição da sua própria natureza, nada lhe oprime a não ser ele mesmo. Então, a ideia é assim: você nasce livre, mas o que lhe oprime é a ideia do que te cerca também, são as próprias leis e regras que nós criamos. Somos nós mesmos que estabelecemos a necessidade, ou que mostramos a necessidade de se ter, tá? Então, apesar de eu nascer livre, eu tenho um limite para essa minha liberdade. E essa limite da liberdade, ela vai até o limite do outro, da liberdade do outro, tá? Então, olha só do Voltaire, que é muito importante, gente, você ter isso em mente. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, tá? Então, você precisa ter isso como princípio. Você está num grupo de trabalho, ou numa universidade, ou quando você estiver na sua turma, enfim, na sua casa, você pode não concordar com o que o outro quer dizer, com o que o outro vai expressar, mas você tem que lutar pelo direito daquele outro de manifestar sua opinião, tá? Então, um exemplo bem prático: a gente está aqui para fazer, digamos, um trabalho em grupo, um colega quer dar a opinião dele a respeito do trabalho, eu já sei de antemão que eu não vou concordar, né? Ninguém está querendo que ele fale, mas como princípio é meu dever defender o direito dele de manifestar a sua opinião, tá? E as pessoas podem até dizer assim: mas tu nem vai concordar com ele, mas ele tem o direito, então eu defendo o direito dele de manifestar a opinião dele. Isso é ser democrático, tá? Deu para entender aí? É muito importante pegar bem esse assunto, tá? Então, deixa eu ver um outro aluno aqui para ler. Etiele, leia, por favor, os 2 artigos que tem aqui abaixo, que está na tela, mas antes de você ler, eu vou ler essa primeira parte de cima, para vocês entenderem de onde vem, né? Então, esses 2 artigos, ele é da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ele inspirou as constituições de diversos países, e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? Isso aconteceu em 10 de dezembro de 1948. Então, Etiele, pode ler o artigo 10 e 11? Tia, eu tô sem fone. Mas deu para ouvir você não está vendo a tela? Ok. Você leu o primeiro, eu vejo o outro aluno, o artigo 10, tá? Qualquer coisa eu posso ler o 11. Ok. Vamos lá, linda. Artigo 10. Ninguém pode ser inquietado pelas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestações delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Muito bem. Olha só, até onde vai o limite, né? Até onde o homem estabeleceu limites para isso, né? Então, você pode, desde que você não perturbe a ordem pública. Não mudou tanto até hoje. Por exemplo, você pode fazer passeatas, manifestações, desde que você não saia quebrando as coisas, tocando fogo, né? Como o pessoal faz. Alguém quer falar alguma coisa? Então... Tia, eu queria falar uma coisa. Não é muito a ver com a aula, mas é importante a senhora saber. É que a Alice, ela tá assim, na casa dela tá fazendo muito barulho, então ela não pode falar. Eu acabei nem falando na hora, mas eu falei agora. É só pra senhora ficar sabendo, tudo bem? Tá bom, meu amor. Obrigado por avisar, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui a livre comunicação dos pensamentos, das opiniões, é um dos mais preciosos direitos do homem. Então, todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente
respondendo todavia pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Agora, olha só, gente, isso foi aprovado em 1789. E hoje, esse artigo 11, né, agora a gente vive num outro artigo, mas esse caberia muito bem para as fake news. Tá? Eu posso expressar pensamentos, mas eu não posso esquecer que eu vou responder, principalmente quando for mentiras, calúnias, informações erradas. Então, olha só, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão inspirou as constituições de diversos outros países, como a gente viu, a ONU, né? Então, uma nova declaração se adotou ainda em defesa dos direitos de liberdade e de pensamento e expressão. Então, a gente tem um outro artigo muito parecido. O artigo 18 diz assim: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todos têm direitos. Tá? Por isso, a gente precisa aprender a respeitar. Mais uma vez, respeitar não significa concordar com o que o outro está pensando, mas significa respeitar mesmo quando você discorda da forma de pensar do outro, porque você tem um outro entendimento e um outro pensamento a respeito. Mas assim como você espera que aquela pessoa também te dê a oportunidade de ser ouvido, de manifestar o seu pensamento, ela também tem o mesmo direito, tá bom? Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. E este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independente de fronteira. Por isso que eu avisei para vocês sobre o nosso chat. Porque lá no chat, lembra, daqui da nossa aula, é para tirar dúvida relacionada à aula. Qualquer coisa que você escreva lá como forma de manifestação de opiniões, lembre-se, você é responsável em responder por elas, tá? Então, isso vale para todos os meios de comunicação. Então, a gente tem aí, lembre-se, a gente vive num regime democrático em que nós temos uma Constituição, além dos outros códigos de leis, mas a gente tem como mãe, como a nossa Bíblia, a Carta Magna, que a gente chama, é a nossa Constituição. E lá na Constituição a gente tem esses artigos aí, que são princípios que a gente chama de fundamentais. E aí eu vou pedir que... Rafinha, você pode ler esse artigo? Posso sim, professora. Então, por favor. Primeiro artigo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo. Tá, tudo bem. Continua, querido. Garantir o desenvolvimento nacional. Terceira. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarta. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e de qualquer outra forma de discriminação. Então, olha só, gente, é muito importante, é baseado nesses direitos que muitos familiares têm entrado na justiça para cobrar do governo, por exemplo, né, das autoridades, o direito que a pessoa tem de lutar pela sua vida, né? Mesmo que ela não tenha condições de pagar, por exemplo, um hospital particular, para que um membro da sua família, que está, por exemplo, vivendo a situação do Covid, que ele tem o direito de lutar pela vida dele, de ter tudo o que ele precisa para que ele consiga vencer, né, a doença, tá? A contaminação, enfim. Então, todos têm esse direito, por isso que eles entram, né, para que os seus familiares tenham direito a uma internação hospitalar, que tenham direito a um leito de hospital, porque, afinal de contas, nós pagamos impostos para isso. Então, é preciso que todos possam ser assistidos, independente de classe social, né, de raça. Todos precisam ter a mesma oportunidade. Então, a gente tem que viver num país onde a gente erradica a pobreza e onde a gente diminui a desigualdade social.
porque se você for ver o número de pessoas que morreram por falta de atendimento, porque os hospitais onde elas foram ou estão não têm os equipamentos adequados para que elas pudessem, né, ter lutado pelas suas vidas, é muito complicado. Então, olha só, gente, nessa manhã, 1º de julho, vocês levem com vocês a ideia de que tudo que vocês estão estudando é para fazer um país melhor do que nós estamos tendo. É para que isso que aconteceu, né, não aconteça novamente. Uma nova pandemia, onde milhares e milhares de pessoas tiveram seus sonhos interrompidos por falta de planejamento, de organização, por causa muitas vezes da corrupção, por causa dos interesses capitalistas, né, do consumismo, do que pelas coisas que realmente nós deveríamos ter investido, né, como no avanço da ciência, nas descobertas. Então, a minha esperança enquanto professora é que vocês construam uma sociedade muito melhor do que essa que nós estamos deixando para vocês, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Então, olha só, importantíssimo aqui, gente. Professora? Oi, professora? pode falar. Sim. Falando lá sobre aquelas leis e tal, daí que eu li. A senhora não acha que o presidente ele não vai contra essas leis ao incitar vários discursos de ódio, como vários atos assim, intolerantes e a defesa de ideais ditadores, como no apoio à ditadura militar? Essa é uma pergunta que foi difícil. Que foi o caso até do filho dele dizer que se a imprensa continuar assim e continuar desrespeitando o poder, pode ser que venha o caso novo AI-5. Então, realmente, o Rafael falou pode ser verdade. Sim, tudo que a gente tem lido, porque assim, nós estamos vivendo numa era, ou num momento agora, em que as informações são bem distorcidas, né? São bastante distorcidas. A gente não consegue, às vezes, a gente tem que peneirar muito bem, né? Mas é verdade que a gente vê a aparência de um perigo à democracia. E a gente percebe também que, de fato, como você colocou, a aparência que nos é passada é como se essas leis, né, esses princípios estivessem sendo quebrados. Tá bom? Você tem... Opa! Ui, o slide está mudando aleatoriamente aqui. Misericórdia. Deixa eu ver. Espera aí, gente, rapidinho. Eita. Então, assim... Calma. Voltei aqui. Aí tu me deixou numa saia justa. Lembra-se que tudo que eu estou dizendo está sendo gravado. A democracia, ela está assim... Não sei direito o que está acontecendo, né? Mas eu sei o seguinte, professor de filosofia pode correr risco nessa história. Eita! Não posso falar muito, senão não vou poder gravar essa aula e deixar gravada aí para vocês, tá? Então, olha só, gente. Tá, eu vou fazer Para logo de gravar, tia, depois você na volta. Então, olha só, gente. Mas, assim, a gente vai entender melhor tudo isso que está acontecendo e aí sim tirar conclusões de uma forma mais clara, com mais verdade, né? Não só apenas suposições, hipóteses, mas sim com veracidade as nossas afirmações daqui a algum tempo. Daqui a algum tempo a gente vai olhar, né, e vai ver como foi de fato essa história. Se tudo que nos é passado, se a compreensão que nós estamos tendo hoje da situação que nós estamos vivendo é a visão correta que nós estamos tendo, né? Então, é interessante quando a gente estuda a história, que a gente olha para trás, e aí a gente, poxa, naquele tempo as pessoas estavam entendendo assim quando não era assim, né? E quando era dessa forma. Então, a gente vai compreender melhor, mas é importante ter essa criticidade, é importante levantar essas perguntas que você fez têm sido levantadas, e a gente precisa mesmo questionar, tá? Se a gente precisa pensar se nós não estamos sendo manipulados, e quem poderia estar nos manipulando, quem nos quer quem tem esse interesse de manipular a massa da qual fazemos parte, tá? Então, aqui a gente vê os meios de comunicação,
tá? E esses meios de comunicação que são muito benéficos para a nossa vida no dia a dia. Pode falar. Pois não, pode falar. A senhora não pode liberar o chat que não tá. Por exemplo, a Duda me falou que ela tá sem fone e o microfone do celular dela não funciona sem um fone. Aí a senhora poderia liberar o chat para poder falar, assim, para poder responder os outros negócios, só para dizer que tá participando. Tá bom. Assim, porque eu tô com um técnico no meu lado. Ele deu uma saidinha aqui. Assim que ele voltar, eu vejo para ele fazer isso, tá? Tô com uma pessoa. Tá, tudo bem. Ele chegou aqui. Ele vai já... Ativa o chat. Tem aluno que está sem microfone, por favor. Lembre-se, só escrevam coisas que não vão nos comprometer, hein? Vai que essa aula está ativando aqui. Já? Obrigada. Volta lá para mim. Gente, eu estou muito chique. Eu tenho até um técnico que fica aqui me ajudando. Pagar uma fortuna para ele depois, né? Não vai ser não, tá? Burguesa. Ficou gravado ainda vai usar contra mim depois. Olha só, gente. Através da mídia foi possível ampliar as possibilidades de exercer a liberdade de pensamento e expressão. E é interessante, as pessoas têm feito isso. Outro dia eu estava vendo de alguém que colocou, e foi interessante, a pessoa colocou como ela estava se sentindo, né? Então, ela estava mergulhando numa crise de depressão, e aí, no caso, como eu tinha visto, eu pude dar uma ligadinha para a pessoa, conversar e tudo, né? E ela estava me sentindo que foi o meu grito de socorro. Então, é incrível, até nos sentimentos a gente tem hoje uma grande possibilidade, através da mídia, de expressar nossos sentimentos. Agora, olha só, a mídia... Deixa eu voltando um pouquinho aqui. Tá. Então, a mídia amplia, né, de exercer a liberdade de pensamentos e expressão. Agora, olha só falando de liberdade. A mídia também, além de denunciar situações em que essas liberdades e direitos são desrespeitados. Só fazendo um parênteses aí, a nossa aula está para terminar. Felizmente, a gente vai ter 5 minutos. Essas pessoas, por mais que elas estejam... presas aí, encarceradas, mas ainda assim elas têm direitos, tá? Assim como a lei levou pelos seus delitos, né, a uma prisão, mas dentro dessa prisão também há regras que precisam ser respeitadas, tá? Então, olha só, essa é a situação que nos traz até uma curiosidade, só para vocês pensarem. Eu tenho pensado, como será que essa população carcerária estão vivendo essa época da pandemia? A mídia não tem mostrado sobre isso, né? Será que está tudo bem? Como é que o que está acontecendo lá? Semana passada teve uma reportagem sobre isso. Foi, eu não vi. E aí, como é que está? Olha, estavam dizendo que estavam fazendo de tudo, eram máscara para alguns presidiários, estavam todas horas tentando manter distanciamento, não, porque a maioria das presidiárias estão com superlotação, mas estão tentando fazer o máximo, higienização, desinfetação e desinfecção, aliás, entendeu? E eu até cheguei a ver um pouco da reportagem, não vi tudo, mas eu vi que teve sim uma reportagem sobre isso. Ai, que legal, eu não vi, eu não tinha visto ainda, né? E aí eu estava preocupada com essa população que, apesar de tudo, nós não podemos esquecer que são seres humanos e que também têm direitos, apesar do que fizeram, né? Pelo menos a gente tem que considerar. Agora, olha só, gente, com toda essa tecnologia que a gente tem aí, surgiram novas possibilidades de influenciar e até mesmo de manipular pensamentos e ideias das pessoas. Então, você tem que assistir hoje e assistir com criticidade, né? Então, não assistam apenas um único jornal, por exemplo, só da Globo, mas assistam também de outras emissoras. Tentem perceber como outros estão fazendo a leitura do momento em que a gente está vivendo, tá? Isso é muito importante. A gente está vivendo um momento que vocês vão estudar muito lá para frente, mas o que é legal é que vocês são testemunhas desse momento.
Então, tá observando bem vai te ajudar a compreender melhor ainda a história que você está vivendo agora lá na frente, tá? Então, olha só. Tem no livro de vocês aí essa historinha do burro sentado, tá? E que é muito, muito interessante, mas aí eu vou deixar para vocês lerem na próxima aula, e a gente vai fazer uma relação com isso aqui. Quando vocês lerem aquilo lá, vocês vão entender. E aí eu quero deixar o para casa de vocês, gente, tentem anotar aí. Vai da página... A gente vai começar da página 14, eu sei que alguns já fizeram, até a página 19, tá? Isso vai te ajudar a ter uma grande criticidade, tá certo? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer um comentário. Tia, eu tenho uma dúvida do dever que a senhora passou na última aula. Sim. Eu não entendi muito bem o que era para fazer no dever. Você pode dizer para mim qual é e qual página? É da página 11, a primeira questão. A única questão que tem. Olha só. Na primeira questão aqui, diz assim: agora que você conhece o conceito da dialética elaborada por Engel, a importância de aplicá-la ao diálogo, realiza a seguinte atividade. Aí aqui vem, você vai criar um roteiro de história e vai montar uma história em quadrinho, como eu montei aquela sarja que eu usei com vocês. Tá? É simples, é só isso para fazer. É porque no momento que tu for exercitar, você vai saber se de fato você compreendeu a dialética ou não. Tá bom, querida? Eu vou... E qualquer dúvida, tem alguns de vocês que têm o meu WhatsApp, vai poder mandar um aviso. Eu tenho 5 segundos, né? E quero dizer que foi um prazer dar aula para vocês. Eu estou com muitas saudades mesmo. Beijão, vocês são maravilhosos, viu? Continue firmes. Olha, Douglas, vê se tu vira o presidente do nosso país mesmo, hein? Olha, na praia, gente, só sonho, né? Só sonho, mas... Só sonho. Douglas, presidente do país, eu não boto fé, não. Ah, querido, mas eu tô colocando. Douglas, se tu depender do futuro desse país, estuda muito, pelo amor de Deus.